Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito comum quando nós estamos falando de relações entre grupos, entre pessoas, quando há interesses diversos que algumas vezes podem estar em conflito, diz-se que é necessário chegar a um acordo, que é preciso alcançar uma espécie de compromisso, ou seja, uma espécie de relação na qual ambas as partes podem se sentir um pouco satisfeitas naquilo que estão buscando, ao mesmo tempo que deixam de lado parte daquilo que esperavam. Isso é muito comum nas nossas relações, ainda mais no âmbito político. Não por outra razão, inclusive, há quem defina a política como a arte de alcançar compromissos. E, se isso é verdade, nas relações humanas, sobretudo no que toca às questões que não são transcendentes, ou seja, que fazem parte da organização social, que se referem a questões que são em si mesmas opináveis, ou seja, que não têm uma verdade definitiva, mas que dependem dos pontos de vista. Por outro lado, nós não podemos ignorar que existem algumas realidades que não são negociáveis. E é disso que se trata na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e os demais apóstolos, que tinham sido levados diante do Sinédrio, ou seja, o conselho dos anciãos de Jerusalém, e que, após terem sido ameaçados porque estavam enchendo Jerusalém da doutrina de Jesus, eles, longe de procurarem um compromisso, ou seja, um acordo. Não, olha, então a gente vai falar só um pouco aqui, vamos chegar aqui a uma espécie, né, de algo que seja beneficioso para todos. Não, eles não negociam. Por quê? E Pedro dá a resposta. É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Há realidades que não estão sujeitas à opinião, que não são fruto da decisão por meio de votos ou uma decisão de uma maioria. São verdades que se impõem não no sentido da violência, mas que se impõem por si mesmas. Como, por exemplo, é a dignidade humana. Como, por exemplo, é a lei de Deus. Como, por exemplo, é a liberdade humana. Essas questões não são objeto de uma espécie de acordo, não são uma concessão de um grupo de pessoas, não. São realidades que têm um valor em si mesmo e, portanto, devem sempre ser aceitas tal qual são. Mas isso, se por um lado deve nos inspirar enquanto sociedade, enquanto grupo também, enquanto igreja, porque a igreja também tem a obrigação, às vezes, de denunciar realidades que vão contra a dignidade humana. Penso aqui, fazendo um parênteses, no aborto. Porém, isso também deve nos levar a um exame de consciência pessoal. Porque, às vezes, nós fazemos compromissos, chegamos numa espécie de acordo com o homem velho, como vai dizer São Paulo, ou seja, com aquelas realidades que estão dentro de nós, mas que nos puxam para baixo, realidades de pecado. Quantas vezes, vamos ser honestos, eu mesmo aqui, quantas vezes eu não me vejo auto-justificando-me nos meus caprichos? Ah, tá, eu vou, por exemplo, vou comer um pouquinho mais, ainda que eu seja que é gula,
mas eu vou comer um pouco mais porque hoje eu fiquei um pouco estressado, então isso vai fazer bem, ou eu vou justificar minha preguiça porque eu estou tão cansado, vale a pena aqui descansar um pouquinho mais. Enfim, às vezes nós vamos encontrando justificativas para fazer aquilo que é contrário ao que Deus nos pede, que é contrário à virtude, que é contrário à lei de Deus. E pior ainda, às vezes, para justificar o pecado. E aqui nós temos que, de verdade, ter aquela mesma força que teve Pedro, aquela coragem, que não vinha dele. Não nos esqueçamos que esse Pedro, que diante do conselho dos anciãos os enfrentou de cabeça erguida, é o mesmo Pedro que tinha negado Jesus. Mas é um Pedro que se deixou tocar pela ação do Espírito Santo. E essa mesma força do Espírito Santo que todos nós batizados temos, que há de nos dar a capacidade de dizer não à tentação. Nós não podemos negociar com a tentação. E nesse sentido, o exemplo dos mártires sempre há de nos inspirar. Nós hoje celebramos o mártir São Jorge, esse oficial romano que enfrentou o mal, representado com a forma do dragão, o pecado. No fundo, todos nós temos um dragão que nos incidia. Todos nós temos o mal que tenta nos passar a perna, que tenta fazer com que aquilo que é errado pareça certo. O mal, e essa é a realidade que nós devemos estar muito conscientes e atentos, o mal nunca se apresenta como tal, porque ninguém vai escolher o mal pelo mal. O mal sempre se apresenta como um bem num determinado momento, ou seja, esse compromisso, esse acordo, olha, sim, não é muito certo, mas isso vai te trazer algum benefício. Tudo mentira. É o inimigo, é o homem velho que tenta nos impedir de viver a nossa vocação cristã, de estar mais unidos a nosso Senhor. O Evangelho de hoje nos falava de forma muito clara. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. É isso que ele nos dá. A vida eterna, já agora. Mas o inimigo, o pecado, quer nos levar para o outro lado. Em pensar que a felicidade está em fazer o que eu quero. Em simplesmente saciar os meus caprichos. Isso é mentira. É um engano. Não nos faz felizes. E não é porque eu estou dizendo isso. Não é porque a igreja diz isso, é porque se nós paramos um pouquinho e refletimos sobre todas as vezes em que nos deixamos levar pelos nossos caprichos, nos daremos conta que foi a opção errada e que nos arrependemos depois. O Salmo responsorial de hoje nos convidava a provar e ver quão suave é o Senhor. O Senhor quer que experimentemos a sua suavidade. Sim, as suas leis são exigentes, são, mas são suaves porque nos trazem a felicidade. São exigentes, porém libertadoras. Quando o mundo, a cultura, nos diz, faz o que você quer, seja livre, é uma mentira, é um engano, porque no final das contas nós não fazemos o que queremos. Nos convertemos em escravos. Escravos dos caprichos, dos desejos, escravo da publicidade que faz com que pensemos que ser feliz é ter algumas coisas que podemos comprar, que vemos nos comerciais. Tudo um engano. Provai e vede como o Senhor é bom. Que provando e vendo como o Senhor é bom, e deixando que o Espírito Santo, esse Espírito que o Evangelho de hoje, no versículo 34 do capítulo 3 de São João dizia que um Espírito foi dado sem medida, o Espírito Santo que nos transforma, que cheios do Espírito Santo, provando e vendo como o Senhor é bom, que como Pedro e os mártires, ou seja, as testemunhas da fé, possamos ter a convicção que antes de obedecer os homens, é necessário obedecer a Deus, que é nosso Pai e que é o nosso bem.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.